Oi, meu nome é Cláudio do Cebocart, seja bem-vindo ao meu canal. Como já foi dito aqui, até mesmo no vídeo anterior, nesse mês de outubro eu estou fazendo um videozinho por semana e mostrando para vocês de decorações básicas e bem simples para vocês fazerem para o seu Halloween, o Dia das Bruxas. É você, Satanás? É você, Satanás! No último vídeo eu ensinei a vocês a fazer umas velinhas bem legais, que parecem até mesmo a carinha divertidamente, porque cada uma delas tem uma expressão bem legal. E no vídeo de hoje eu já era muito afim de fazer esse personagem, mas ainda não é da forma que eu quero literalmente fazer. Então hoje eu trouxe o Jack Esqueleto, né? O Jack Skellington do Estranho Mundo de Jack. Eu ainda não trouxe ele como uma figura, que é como eu quero trazer ele, mas dessa vez eu trouxe como um enfeite, né, de decoração para você fazer aí na sua casa, que é muito fácil de fazer. E eu tive uma ideia olhando no Pinterest, né, que é o quadro também, que eu estou misturando os dois, um quadro do Vi e Fiz na internet, né, que eu fico juntando várias inspirações para fazer uma peça bem diferente naquilo tudo que eu vi. Eu tive essa ideia bem maluca de colocar 3 cabeças empilhadas uma em cima da outra, como se fosse tipo abóboras, mas não é, é a cabeça do próprio Jack, e com uma luz interna. Então elas são ocas, dá pra dar aquele vazio, né, na cabecinha dele. E quando você apaga as luzes, você só consegue ver as bordinhas da boca, do olho. Ficou incrível, então eu espero que vocês gostem bastante. Então caso você faça também, compartilha com a gente, vai ser muito legal de ver. Então eu espero que vocês gostem e fiquem agora com o processo de modelagem dessa peça. Como sempre, vou utilizar a massa pluma da Polycol junto também com a massa natural. E vamos fazer uma misturinha de 50% de cada para ficar mais leve e secar mais rápido. Vou sovar essa massa bastante para não dar nenhuma bolha por dentro e ter um ótimo acabamento. E também vou usar essa bolinha de isopor para fazer uma comparação de tamanho, mas vou utilizar também uma balança de precisão para que eu consiga ter exatamente quantas gramas que eu vou usar. Eu deixei ela reservada dentro desse saco da própria massa, né? Essa que fica por fora, para que ela não resseque. Ou você pode colocar uma vasilhinha também, sem problema nenhum. Como pode ver, elas estão bem parecidas de tamanho, mas eu utilizei basicamente 250 gramas. Então assim, você fica mais fácil. Lembrando que essa cabecinha vai encolher. Então nessa parte dos olhos eu peguei uma esfera, né? Uma esfera não, uma miçanga, uma bolinha de miçanga e marquei aonde que seria a órbita desses olhos. Então para deixar bem fundinho e depois eu vim marcando com os próprios dedos para subir esse nariz. Que não seria o nariz, seria a órbita do próprio nariz. Mas você pode também utilizar um instrumento que você tiver para te ajudar. No caso tem essas estecas, eu utilizo os dedos, eu utilizo as palmas das mãos, então assim, zero problema, anyway. Lembre-se de deixar bem ressaltadinho essa pontinha, como se fosse o nariz, porque o Jack tem essa aparência de lateral. Então ele dá esse relevo, né? E ele também tem essa parte da boca, entre os dentes, que ela é um pouquinho larga. Ela é distante desse buraquinho do nariz até aonde que começa a boca dele. Então aí você marca na medida que você quer. Mas pode seguir uma referência dele, que foi o que eu fiz. Eu subi ela até na altura dos olhos, até um pouquinho mais para trás. Porque tem várias expressões onde que a boca dele é muito grande, é exagerada. Então eu subi bastante. Passei uma aguinha nesse cantinho para dar uma segurada. Mas eu estou utilizando muita água aqui agora porque eu misturei com a massa natural. Pode utilizar um instrumento de corte que você tiver. Crianças não façam isso sem supervisão de seus pais, principalmente com bisturi. Nessa parte da boca é importante que você rasgue mesmo. É para você abrir a boca porque você vai puxar ela. Você vai separar essas duas partes. Mas isso depende muito da expressão que você escolher. Como eu vou fazer ele levemente sorrindo e não vou fazer com a boca totalmente aberta, eu vou puxar somente como se fosse o queixo e a parte superior da mandíbula.
E o Jack, ele parece que é meio que costura, mas lembrando que ele é um osso, gente, ele é um esqueleto. Então é como se fosse essa demarcação que a gente tem no crânio de dentinhos. Então é só você fazer uma marcação como se fosse costura. E é bom você seguir um padrão, porque ele sempre tem um padrão também. Mesmo ele sendo um desenho, né, sendo um personagem caricato, ele ainda tem esse padrão. Se vocês repararem, eu deixei esse queixo dele para baixo, a mandíbula, para fora da base, porque ali ele tá um pouco mais para baixo. Essa parte dos olhos, esse fundo, eu já estou remarcando ele, né? Já estou demarcando essa parte, porque nós vamos tirar toda essa massa que tem de dentro desse crânio. Então, por isso que é importante você usar somente o biscuit. Não utilizar nenhum tipo de estrutura por dentro, porque vai ser muito complicado de você tirar isso depois. Então, eu só fiz a marcação ali de onde que eu queria recortar depois, quando secasse. E fui puxando para o centro, para me ajudar na hora de recortar, para não pegar nenhuma parte da cabeça ou em volta dos olhos dele. Eu já aproveito para dar um acabamentozinho, né, passando a minha esteca de silicone. Já comecei a tirar um pouquinho, eu sou um pouco desesperado, mas se você quiser esperar não tem problema. Se for mais fácil para você, eu acho que é melhor esperar. Eu que já sou um pouco afobado, já comecei a retirar mesmo. Mas aí só tirei um pouquinho mesmo, eu não tirei muita coisa não. O máximo de acabamento que você conseguir deixar na sua peça, antes mesmo dela estar finalizada, é muito bom. Sempre veja a sua referência, vê quais são as curvas, como que vai ser. E agora eu vou fazer outras partes, outras cabecinhas e vai ser um processo mais rápido. Esperei essas cabecinhas secarem durante 24 horas, de um dia para o outro, e agora eu vou começar a tirar todo esse biscuit que ainda está bem úmido de dentro desses crâniozinhos. Então já vou começando a recortar com o meu bisturi. É bem fácil porque a massa pluma, ela, sei lá, a textura dela é muito gostosa de você cortar quando ela tá seca. Eu fiz esse buraco na parte de baixo e vai ser por onde que eu vou tirar. Eu tô até usando uma colher mesmo. E depois eu vou começar a utilizar a parte de baixo da colher, que é onde que a gente segura, que ela é menor. Que eu não quero deixar esse buraco aqui tão grande, que a gente ainda vai tampar ele depois. Tome bastante cuidado para você não afundar muito, então tire aos poucos, porque caso você esbarre na parte superficial da sua peça, da superfície, você vai estragar tudo. Como você pode ver, ela já está bem oca, e isso vai ficar muito lindo quando a gente acender. Nessa partezinha do nariz é bom que você deixe bem próximo do buraquinho para que quando ele acenda também dê esse destaque para a peça. E dá um máximo de acabamento por dentro. Eu utilizei essa estequinha de silicone, mas você pode utilizar o seu dedo, pode utilizar pincel. E você ainda não vai conseguir dar um acabamento 100%. Se você conseguir, parabéns. Depois das 3 cabecinhas prontas, agora a gente vai para a parte de pintura e montagem. Agora também eu vou fazer esse tampão, eu fiz um tampão, e vou colar nessa parte do buraco, porque a gente vai precisar de deixar ela equilibrada uma em cima da outra.
Então passei cola, encaixei e vim arrastando essa parte da massa de cima até a outra parte da superfície da peça. Tente deixar o máximo lisinho possível, mas caso ela fique com alguma ondulação não tem problema, porque é um crânio, então ele vai ficar com um aspecto de torto. E caso deixe esse acabamento também fica muito legal. O Jack, ele tem um gatinho, como se fosse uma parte da sua roupa. E aqui a gente faz uma bolinha, tipo uma coxinha também depois. Você puxa ela com as pontas dos dedos, demarca a parte onde seriam os olhos, arrastando a massa um pouquinho. Estou utilizando também essa base para facilitar. Fiz a marcação dorsal do narizinho. Eu nem sei se fala assim, dorsal, mas tudo bem. Eu marquei onde seria o narizinho, né, o focinho do gato. E utilizei esse marcador de olhinhos que eu tinha aqui. Mas você pode fazer também com a ponta de algum pincel que você tenha. Encaixa as orelhinhas. Elas são bem afastadinhas uma da outra. O Jack, ele não tem uma gola alta, porém eu resolvi fazer uma gola alta que vai envolver essa parte do pescoço para dar um acabamento legal. E eu acho que eu vou utilizar ela também como base, então vai dar uma profundidade melhor para a peça, um volume na verdade. Tira o excesso da parte de cima, depois você vai tirar o excesso da parte de baixo. E você vai cortar ela, deixando uma pontinha no lado, e você só vai dobrar. E eu vou deixar essa massa descansando com algum algodão ou algum tipo de suporte que você tenha debaixo dela. Quesito de horas já dá para você trabalhar em cima. Nossa, eu tô amando muito já. Antes mesmo de ver ela pronta, já tô achando ela muito bonita. Agora vamos fazer a gravata do Jack. Eu fiz uma bolinha e fui puxando essas três partes, esses três fincozinhos. Ele me lembra bastante uma asinha de morcego. Então eu fiz essa bolinha e fui puxando. Fui puxando, fui esticando, fui amassando. Fiz essas marcações para dar um relevo para essa gravata. Entortei um pouquinho as pontinhas. E pronto. Agora é esperar secar. Agora vamos dar os últimos detalhes para a gente conseguir colocar essa fiação aqui dentro. Vou fazer esse recorte, um buraquinho bem atrás do pescocinho, para passar esse fio de fada. E não ficar torto ou ficar sobrando alguma parte. E agora também vamos pintar. Eu utilizo muito essa esponjinha, porque ela dá uma textura muito bacana, principalmente se você utilizar a tinta PVA. Porque ela é mais porosa, né? Então, como é um crânio, como são esse tipo de acabamento, eu acho que fica bem interessante deixar esse acabamento mais rústico para a peça. Depois eu vou dar leves batidinhas para deixar como se fosse micros bolinhas, sabe? E dar uma textura muito boa para essa peça. Acho que é a cara do Jack. Até mesmo no desenho ele tem esses buraquinhos, essas rachadurinhas, mini detalhes assim bem legais. A gola vai ser preta, todos os detalhes vão ser preto, assim como o Jack mesmo é. E vou começar a pintar primeiro a parte de dentro das cabeças, porque caso a gente suje de fora de preto,
a gente vai pintar ele todo de branco. Depois, então, a gente consegue arrumar. Agora, se você pinta ele por fora primeiro e depois você utiliza o preto por dentro e mancha, aí você vai já ter um probleminha pra você arrumar depois. Mas não tem muito mistério, gente, pra pintar o Jack, porque realmente ele já tá aí, a referência dele tá aí, é só você fazer do seu jeitinho. Nessa parte da gravata, é por isso que me lembra um pouquinho que tem a ver com a aranha, mas não tem nada a ver com a aranha. Isso mesmo parece uma asinha de morcego. Mas ele tem essas rachaduras, esses desenhos assim, na gravata dele. E em toda a roupa dele também ele é cheio de listras brancas. E não tem problema se elas ficarem tortas, se elas ficarem manchadas. Porque eu acho que isso vai trazer uma vibe muito boa pro personagem. E como eu tinha falado da última vez, vou utilizar a esponjinha para dar leve batidinhas até a gente fazer toda a cobertura disso aqui. Não foi apenas uma mão, tá, gente? Foram, eu acho, se não me engano, 3 demãos. Mas caso você prefira utilizar o pincel, não tem problema. Achei interessante passar um giz pastel nesses fundinhos para dar um pouco de profundidade. Não dá pra ver muito no vídeo, mas ficou um acabamento muito legal. Mas isso é opcional, caso você não queira, não tem problema. E os dentinhos do Jack? São basicamente todos quebradinhos, eu só segui um padrão. Nessa parte de colar o fio, eu deixei o fio já posicionado dentro do pescoço e a parte que acende para trás, tá mesmo atrás da própria gola. Também tem um buraquinho atrás da gola dele, onde que um fio bem fininho fica saindo para trás. Não precisaria nem de ter feito aquele buraco tão grande, mas eu fiz um buraquinho maior. Justamente para caso ocorra alguma coisa, eu conseguir puxar esse fio depois. Eu utilizei essa agulha, né, como se fosse uma agulha de crochê, que eu fiz com arame. Só dobrei a pontinha dele para poder passar através dos outros buracos que a gente fez nos crânios. E não tem segredo. Vai passar um crânio, uma cabeça do Jack. Vai posicionar onde que você quer. E puxa. Nessa parte é muito importante que você já tenha passado cola em tudo. E foi. E assim você vai fazer com a segunda também. Lembrando que tem um buraquinho tanto em cima quanto embaixo. E faça um buraquinho um pouco grandinho para que você consiga passar essa quantidade de fio. Depois de você colar a gravatinha, encaixa ela bem certinho, tá? Para deixar ela bem retinha nessa base. Eu coloquei até uma cobrinha de biscuit atrás dela para aderir melhor nessa base. E aperta bem.
É só posicionar o gatinho agora e prontinho. Você já tem agora a sua peça de decoração. E aí, o que você achou dessa modelagem? Achou prática? Achou fácil? Comenta para saber o que você achou. Enquanto eu modelava ela, eu percebi também que o fio de fada, né, ele é de bateria, também tem as de pilha. Então, caso você queira trocar essa fonte de luz, você pode trocar. Eu optei pelo fio de fada porque ele é bem pequenininho e a cabeça dele também é bem menor. Então, acaba que eu utilizei ele, dava para mim ajustar, né, dobrar ele. E ele também tem essas 3 velocidades. Mas então, caso você queira trocar sua fonte de luz por aquelas velas artificiais, também dá. Porém, você precisa fazer ele um pouquinho maior. Ou então até mesmo por alguma outra fonte de luz, sem problema nenhum. Então eu espero que você goste. Comenta aí no vídeo. Manda para o seu amigo ou para sua amiga que gosta bastante de artesanato, que vai curtir essa ideia. Não se esqueça de se inscrever no canal. E você dá o seu joinha também, que ajuda bastante no engajamento do nosso canal. E também na próxima semana já vai vir uma nova peça de decoração. E no dia 31, né, porque no dia das bruxas, vocês vão ver uma peça nova também, que vai ser feita para esse dia. Então, até a próxima.